Vambora, Vascaíno, falar de Vasco da Gama, pois olha que segunda-feira agitada. Segunda que, inclusive, completa exatamente uma semana de Alexandre Matos no Vasco. Segunda que starta os primeiros movimentos do Cruz Maltino no mercado. Segunda, movimentadíssima, que você, é claro, não poderá deixar de saber o que está acontecendo nela. E aqui neste Fala Gigante iremos deixar vocês muito bem informados sobre o que aconteceu e o que acontece até o momento neste dia 18 de dezembro. Falaremos sobre reforços. O Vasco aí de fato nesse momento tem carta branca por parte da diretoria do Coritiba para negociar com o zagueiro Kusevich. Hoje, né, uma das posições em que o Vasco tem mais prioridade no mercado. Inclusive vamos trazer aqui também informações sobre o zagueiro Júnior Alonso, paraguaio, que nesta tarde de hoje o seu empresário se manifestou sobre a situação envolvendo o atleta. Além disso, falar sobre essa semana de Alexandre Matos, falar sobre venda de Gabriel Peck. Olha, Vascaíno, são muitas informações que você não poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, rapidinho, né? É claro, tem muitas pessoas aí que estão me perguntando, Lucas, estão até reclamando, né? Os seus vídeos não estão chegando aqui ao meu celular, os seus vídeos não estão sendo notificados, o que está acontecendo? Você mexeu em alguma coisa aí no canal? E só uma resposta a vocês que vêm fazendo essas perguntas. Dá uma olhada agora, nesse momento, se o seu sininho de notificação está ativado. Tem muitas pessoas que assistem ao nosso conteúdo e ainda não ativaram o sininho de notificação. E é exatamente por isso que os nossos vídeos não são notificados a vocês. Então vem agora aqui embaixo, ao lado dessa palavrinha inscrever-se, tem um sininho. Se você quer aí, né, receber a notificação dos nossos vídeos, aperte nesse sininho e coloque na opção todas, que a partir de agora todos os nossos vídeos serão notificados a vocês. Assim que colocarmos um vídeo no YouTube, você vai receber uma notificação no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, onde você assiste, né, aos nossos vídeos. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê essa moral, deixe também o seu like no vídeo, ajude aí o canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor, pois como deixamos bem claro, né, no início do vídeo, é de fato uma segunda bastante movimentada dentro do nosso Cruz Maltino, uma segunda cheia de surpresa, uma segunda cheia de informações sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui essa segunda, dia 18 de dezembro, com uma informação até muito legal, muito importante, muito interessante e que demonstra de fato essa reformulação que o nosso Cruz Maltino está fazendo, pois nesta manhã de segunda-feira o Vasco foi oficialmente confirmado como participante do Campeonato Brasileiro de Futsal de 2024. O vice-presidente de Esportes Olímpicos e Amadores da gestão do Pedrinho esteve presente hoje numa reunião sobre essa competição, no caso o Eduardo Cassiano, confirmando de fato esse reencontro do Vasco com o futsal brasileiro. Lembrando, o Vasco é o único time carioca, né? O único dos clubes aqui do Rio de Janeiro que conquistou a Liga de Futsal, salvo engano, no ano de 2000. O Vasco é um clube gigantesco aí do futsal, que infelizmente devido às más gestões que aconteceram nesses últimos anos, também acabou ficando de fora dessa modalidade gigante, né, de fato, do futebol brasileiro, né? Porque o futsal é também um futebol. Então, informação importante que demonstra aí, né, o retorno dessa grandeza do Vasco, tanto no futebol quanto em outras modalidades. O basquete hoje vem se tornando um dos grandes destaques e agora, novamente, né, o futsal voltará a se tornar uma potência no futebol brasileiro. Esse é o Vasco. O Vasco voltando com tudo, o Vasco voltando a se tornar uma potência em todas as modalidades. Mas, enfim, vamos falar agora sobre informações, né, do futebol do nosso Vasco da Gama. E quero começar aqui primeiramente falando sobre o Alexandre Matos e essa reformulação que a partir dele estará acontecendo. O Alexandre Matos que inclusive, né, nessa segunda-feira, dia 18 de dezembro, completa exatamente uma semana de Vasco. Ele chegou segunda-feira, aliás, ele segunda-feira passada foi anunciado e na terça-feira que ele chegou ao Rio de Janeiro, né? Mas completa aí uma semana desde a sua oficialização. Alexandre Matos que desde sua chegada já deu os primeiros passos como diretor executivo do Vasco de uma forma até forte. O Alexandre Matos que negociou a renovação contratual de Ramon Dias, o Alexandre Matos que já negociou também a renovação contratual do zagueiro Matos, do zagueiro Maicon, perdão, um diretor executivo que é conhecido por esse lado, né,
de agressividade ao mercado. Até o momento não mostrou as suas asinhas, ainda não foi anunciado nenhum reforço, mas já vem dando as suas primeiras investidas no mercado. E é claro, né, ele ainda não deu essas suas primeiras investidas, até porque a primeira semana de Alexandre Matos sob, né, o comando da pasta de futebol do Vasco foi para entender a situação do Vasco da Gama, entender as demandas, entender o planejamento da SAF. É importante relembrar a vocês que de terça-feira passada até a sexta-feira passada houve uma reunião em Berlim, na Alemanha, dos representantes dos clubes que pertencem ao conglomerado da 777 Football Group, e essa reunião Alexandre Matos também participou. O Vasco não fez nenhum, né, investimento na semana passada, não abriu nenhuma negociação mais forte antes de entender qual era o objetivo da 777 para o Cruz Maltino durante as reuniões que aconteceram. Agora que o Matos já tem em mãos o planejamento, já tem em mãos o orçamento, o Matos poderá ir ao mercado de uma forma mais tranquila, entendendo de fato que a empresa norte-americana quer para o Vasco em 2024. Apesar do Matos, importante também trazer, né, não ter viajado a Berlim, onde foi o local da reunião, o Matos acompanhou virtualmente através aí de não lives, né? Através de videoconferências, havia perdido a palavra, ela veio. Através de videoconferências, tudo que rolou nessa reunião na Alemanha. O Johannes Sports, que é o diretor executivo da empresa norte-americana, esteve representando o Vasco da Gama, como a gente já vem trazendo, né, com certa frequência informação a vocês. Ele estará presente no Rio de Janeiro nesses próximos dias para passar tudo aquilo que aconteceu na reunião de uma forma mais clara, né, ao diretor executivo Alexandre Matos. Nesse momento, Matos vem mantendo contato frequente com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF, vem mantendo contato frequente com o Pedrinho, que é o presidente da associação, e acima de tudo também vem mantendo contato frequente e vai manter a partir de agora, ainda mais com a comissão técnica formada por Ramon e Emiliano Dias. E por que eu estou falando que esse contato será cada vez mais frequente? Porque o Emiliano Dias está no Brasil nesse momento. O Emiliano Dias, através de suas redes sociais, nessa manhã de hoje, colocou essa imagem que está aparecendo aí a vocês, uma imagem no CT Moacir Barbosa. Ou seja, o Emiliano está de volta ao Rio de Janeiro para tratar exatamente dessa reformulação do Cruz Maltino. Ele chegou hoje, no dia 18, e segundo informações, ficará até o dia 20 apenas. Ele vai se encontrar com Alexandre Matos, vai discutir, né, sobre esse planejamento para 2024, e no dia 28 de dezembro volta o Emiliano, né? O Emiliano vai passar o Natal, na Argentina com a sua família. Porém, no dia 28 de dezembro, o Emiliano novamente volta ao Brasil, e dessa vez com toda a comissão técnica do Ramon, seus preparadores físicos, o seu departamento, né, que ele tem um profissional ligado, né, à análise de mercado, para tratar do planejamento de 2024 e também assinar a extensão contratual até o final de 25. Então esse vai ser o cronograma. Nesse momento o Emiliano volta ao Brasil, ele está no Rio de Janeiro, depois de quarta-feira retrasada, daquele jogo contra o Red Bull Bragantino. O Emiliano no dia seguinte pegou um voo e foi para Dubai, na Arábia Saudita, onde ele treinou ao Hilal, onde ele tem uma casa lá, tirou um período de descanso. Hoje, já voltando, né, da Arábia Saudita, depois de quase 2 semanas por lá, já está no Rio de Janeiro, vai ficar do dia 18, hoje, segunda-feira, até quarta-feira, dia 20, vai para a Argentina, vai curtir com a sua família, vai curtir o Natal, e no dia 28 ele já retorna novamente ao Rio de Janeiro, e aí já vem com o Ramon, já vem com o Damian Paz, que é o analista de desempenho, já vem também com o preparador físico do Vasco, todos juntos para assinar esse contrato da renovação até 2025 e automaticamente a partir daí já planejar 2024 junto a Alexandre Matos. Mas esses próximos 3 dias, né, até o dia 20, que Emiliano Dias estará presente no Rio de Janeiro, será importantíssimo para tratar exatamente sobre o planejamento para a próxima temporada. O Vasco vai forte, o Vasco a partir de agora, com Alexandre Matos, já tendo em mãos, né, os desejos da empresa norte-americana, vai com tudo, vai agressivo ao mercado para buscar reforços para a Colina Histórica. E tivemos, inclusive, informações a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Pois, olha, vascaíno, o Vasco tem como prioridade uma posição que eu não esperava que fosse ser uma posição tão assim tratada com cuidado por esse departamento de futebol, que é a posição da zaga, o sistema defensivo. O sistema defensivo que conseguiu voltar a ser sólido no último terço de Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno imaginou, né, que com Medel e Maicon poderíamos ir assim até o ano que vem. Poderíamos ir com essa dupla de zaga para 2024. Dá-se a entender nesse momento que Ramon Dias não quer essa dupla de zaga para o ano que vem. Ou pelo menos
quer a chegada de mais jogadores para trazer uma competitividade maior ao seu sistema defensivo, até porque muitos atletas dessa posição não estarão presentes em 2024. Vamos relembrar, a gente está falando sobre isso em todos os vídeos, mas eu venho falando a vocês, é um público muito rotativo, né? Às vezes um torcedor que vê um vídeo não vê outro, então é importante sempre relembrar. O Vasco hoje tem 7 zagueiros no seu elenco profissional. São eles: Medel, Maicon, a dupla titular do ano passado. O Léo, que era a terceira opção. O Capasso, que era a quarta opção. O Robson, que era a quinta opção. O Miranda, o Zé Vitor, né, que era a sexta opção. E o Miranda, que era a sétima opção. Essa é a situação. E qual é o panorama atual de tudo que está acontecendo? Primeiro, Medel, contrato até 2025, ou seja, fica no Vasco da Gama. Maicon, contrato renovado até 2024. Falei 2025 Medel, mas o contrato Medel também até o final do ano que vem. Fica no Vasco. Maicon, contrato renovado até o final do ano que vem. Fica no Vasco. Léo, jogador com contrato até o final de 25. Foi comprado pelo Vasco junto ao São Paulo no início de 2023 por 15 milhões de reais. As sondagens de clubes da França, do Catar e alguns do Brasil. O Vasco planeja, né, a permanência de Léo. O Vasco conta com o futebol do Léo para o ano que vem. Porém, o Vasco está também aberto a ouvir propostas. Se chegar uma proposta interessante pelo Léo, por um valor maior do que o Vasco investiu no início de 2023, o Vasco poderá sim vender o zagueiro. Mas até o momento, fica para o ano que vem. Capasso, um zagueiro pouco utilizado, um zagueiro que o Vasco pagou à época 8 milhões de reais, e um zagueiro que Ramon Dias pouco utilizou nesse ano, e na única oportunidade que teve sob o comando de Ramon, no jogo contra o Corinthians, foram 4 gols sofridos, e gols com erros defensivos. O Vasco naquela partida contra o Corinthians, quando tinha Capasso como titular, levou 2 gols de cabeça do Romero, que é um jogador pequenininho. Ou seja, na minha opinião, e aí não é uma informação, é uma opinião, não sei se o Capasso é um jogador que está nos planos de Ramon Dias para o ano que vem. Chegar uma proposta pelo Capasso para o Vasco poderá sim liberar esse atleta. Eu já vou explicar o porquê acho isso. Robson, contrato com o Vasco até o final do ano, por empréstimo. Vasco não vai efetuar a opção de compra, retorna ao início da França. Sexto nome, Zé Vitor, cria das categorias de base do Vasco, tem contrato com o Vasco até 25, porém é um jogador que também não está nos planos, vem recebendo sondagens. Um clube do futebol ucraniano colocou na mesma proposta pelo jogador de 1 milhão de euros por um empréstimo com opção de compra por 80% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco rejeitou a primeira proposta e quer um aumento de 30% no valor que foi colocado à mesa. Chances reais, né, do Zé Vitor não permanecer também para a próxima temporada. E por fim, Miranda, jogador que está fora dos planos do Vasco para o ano que vem. Ou seja, de 7 jogadores, Miranda não fica, Zé Vitor não fica, Robson não fica, Capasso pode ser negociado e o Léo, se vir uma proposta boa, também poderá ser negociado. Então, de 7, só há 2 certezas, Medel e Maicon. Essa é a realidade. E o Vasco, nesse momento, tem como prioridade reforçar exatamente seu sistema defensivo. Para você que achava que o Vasco, nesse primeiro momento, iria focar no ataque, nas pontas, no meio, na volância, o Vasco vai focar e está focando na posição de zagueiro. O Vasco trabalha forte nos bastidores para buscar zagueiros para o Gigante da Colina, para encorpar esse elenco de Ramon Dias. O Vasco, segundo informações do jornalista Lucas Tanaka, um jornalista da imprensa mineira, trabalha com uma lista extensa de jogadores para essa posição e mantém conversas simultaneamente, inclusive com mais de um nome. Não é só o Júnior Alonso, não é só o Kusevich, não é só o Kaká, são vários nomes que o Vasco vem mantendo conversas no mercado para tentar contratá-los. Internamente, o Vasco entende que essa posição do sistema defensivo é uma posição muito carente. E de fato, como trouxemos agora a vocês, né? O Vasco vem mantendo conversas simultâneas. Não é só com um. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Primeiramente, sobre Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, de 30 anos de idade, que o Vasco tem um grande interesse em sua contratação, que Matos tem como uma das suas primeiras prioridades para essa janela, que o Matos o levou ao Atlético Mineiro em 2020. Hoje, Júnior Alonso é titular e capitão do Krasnodar, clube russo. O Vasco fez a primeira investida, os valores foram altos e o Vasco tenta baixar essa pedida. E o que o Diego Cerati, que é o representante do jogador, em contato com uma rádio lá do Paraguai, falou sobre a situação de Júnior Alonso. Ele disse assim, confirmando que há um interesse do Vasco. Há um interesse do Vasco nele, mas é difícil porque ele tem um contrato longo com o Krasnodar. O contrato dele com o Krasnodar vai até o meio do ano que vem. Meio de 2025, melhor dizendo, ou seja, tem um contrato de 1 ano e meio. Ele ainda prossegue. Krasnodar
que é líder do futebol russo. Então, Diego Serrat confirma de fato o interesse do Vasco da Gama, mas também confirma que será muito difícil para o Vasco tirar esse jogador do clube russo. Fica aí, né, agora a expectativa de ter esse poder nas mãos de Alexandre Matos para negociar a contratação do atleta. Um paraguaio que tem a aprovação de Ramon Dias para chegar à colina histórica. E o outro nome é o Kusevic. Kusevic também é um baita de jogador. Eu sei que para muitos, por ser um atleta do Coritiba, fica aí essa dúvida se vale a pena, se não vale a pena, mas é um jogador que sempre, né, esteve aí nos holofotes de clubes grandes do futebol brasileiro, um atleta que teve um ano vestindo a camisa do Real Madrid durante a base, após todo o destaque que teve na Universidade do Chile, onde ele foi inclusive revelado, um atleta que, depois dessa passagem pelo Real, retornou à Universidade do Chile no seu país de origem e se destacou novamente por lá, não à toa, foi comprado pelo Palmeiras, é um atleta que foi campeão da Libertadores com o Palmeiras de Abel Ferreira, é um atleta que hoje veste a camisa do Coritiba, mas tem passagens pela seleção chilena nas últimas convocações, é um atleta que foi destaque do Coritiba mesmo em um ano de rebaixamento, conseguiu se destacar. Então olha só, sinceramente, por um atleta que atuou um dos piores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro, que foi do Coritiba, e conseguiu se destacar, é porque tem coisa aí. É porque é um bom jogador. Ontem o Benjamin Bach, que é um amigo pessoal, inclusive do Alexandre Matos, confirmou essa primeira informação de que o Vasco estaria acertando a chegada de Kusevic. Benjamin Bach cravou praticamente a chegada do zagueiro chileno ao Cruz Maltino. Benjamin Bach foi o mesmo profissional que cravou também a chegada de Alexandre Matos ao Vasco da Gama. E nessa parte da tarde de hoje, a Nádia, no caso, Nadia Mawad, que é a repórter e apresentadora do GE, trouxe mais informações sobre a situação do Kusevic. Segundo informações da jornalista Nadia Mawad, o Coritiba autorizou, nesse momento, o clube que detém os direitos econômicos do jogador, autorizou os representantes do Kusevic a darem prosseguimento na negociação com o Vasco da Gama. Hoje, o zagueiro chileno possui um dos maiores salários do Coritiba, que caiu à Série B do Campeonato Brasileiro, e não há intenção do Coxa em manter, né, o Kusevic no elenco, até porque os salários do atleta são muito altos. Ou seja, nesse momento, aval, carta branca foi dada ao Vasco para dar prosseguimento. Então, há sim grande chance do Kusevic ser esse primeiro reforço do Vasco em 2023 para a temporada de 2024. Lucas, é um baita de um zagueiro? Vem para resolver o sistema defensivo do Vasco? Não, não vem. Mas é um bom jogador, um bom atleta para compor elenco, visto, né, como a gente acabou de trazer essa análise a vocês, um sistema defensivo vai perder tantas peças, vai ser necessário, né, recompô-las de alguma forma, e o Kusevic é um dos nomes que desperta atenção. O único problema nisso tudo é a vaga de estrangeiros, que o Vasco, né, tem muitos estrangeiros no seu elenco, e a CBF aumentou, inclusive nesse ano de 2023, 7 estrangeiros que podem ser relacionados por jogo. O Vasco tem Medel, o Vasco tem Puma, o Vasco tem Orejano, o Vasco tem Capasso, o Vasco tem, aliás, tinha, né, Sebastião Ferreira e não tem mais, porém o Vasco tem Verrete, o Vasco tem muitos estrangeiros dentro do seu elenco e vai precisar entender o que será feito com isso. E exatamente por esse motivo, trazendo o Kusevic e permanecendo, né, nas negociações por Júnior Alonso, eu acho que o Vasco não fica com Capasso para dar aí uma liberada nessa vaga de estrangeiros pensando no ano de 2024. Ter 3 jogadores ou 2 jogadores estrangeiros no sistema defensivo é algo que eu não vejo com muita naturalidade acontecer, não. Então, visto uma chegada aí do Kusevic, eu acho real a possibilidade de uma negociação de Manuel Capasso. Mas é claro, ficar de olho, a gente vai ficar ligado e informar a vocês tudo o que está acontecendo. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre Gabriel Peck, né? Que a gente vem informando isso a vocês, que o Peck é um alvo de alguns clubes do futebol brasileiro e internacional. E com a informação que temos a trazer a vocês aqui no final deste Fala Gigante. Atlético Mineiro foi um clube que vinha forte pelo Gabriel Peck. Porém, né, nestes últimos dias, o Atlético foi ao Vasco da Gama consultar para tentar abrir negociações pela contratação do atacante. Mas lembra aquela informação que a gente trouxe a vocês? Que o Vasco não iria negociar o Peck por menos de 10 bilhões de euros, 53 milhões de reais? Então, torcedor vascaíno, essa informação é de fato verdade. E o Galo, como foi buscar essas informações do Peck junto ao Vasco da Gama, ouviu exatamente isso da diretoria vascaína, e aí a partir desse pedido do Vasco, os valores assustaram o Clube Mineiro, e o Galo nem sequer quis formalizar a proposta pelo jogador. A troca de atletas seria algo também que interessaria a diretoria do Atlético Mineiro, mas o Vasco não quer nenhum atleta assim para trocar pelo Gabriel Peck e abaixar o valor de uma venda. O Vasco não se interessa por troca
de ativos, ou seja, nesse momento a chance do PEC ir para o Galo é quase zero. O Galo não vai gastar esse valor alto pela contratação do Gabriel Peck. Os valores assustaram o clube de Minas Gerais. Então, até segunda ordem, Peck se apresenta no Vasco em 2024. Esse foi o Fala Gigante, Vascaíno. Fala Gigante agitado, né? Movimentado, com muitas novidades, muitas informações. Claro, voltaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante. Contaremos com a presença de você que está aí do outro lado. E se você curtiu o nosso vídeo, dê essa moral, compartilhe, se inscreva, deixe seu like e principalmente volte aí na parte da noite para você ficar ainda mais por dentro sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.